desportistas, a nossa saudação a todos que nos acompanham nesta 21ª edição do Se Liga no Esporte, aqui na Se Liga TV, com a Difusora Olímpia e as redes sociais da Band e da Nativa. E antes das manchetes, Reginaldo, boa noite, Reginaldo. Boa noite, Jota, boa noite a todos os ouvintes. E nós queremos deixar a nossa homenagem póstuma a dois grandes ídolos, né, da nossa cidade. Na última segunda-feira nós perdemos o Jair Menino, grande jogador de futebol, jogou no futebol amador, jogou no Olímpia Futebol Clube, quando o Olímpia tentava voltar ao futebol profissional em 1982. O Jair era o ponta esquerda daquele time do Olímpia, aliás, um ótimo time, que depois acabou não dando certo o futebol, né? Parou novamente. E nós o perdemos a questão de 7, 8 dias. E ontem, um outro ex-jogador, também radialista, João Zanola, nos deixa. E é um pesar muito grande, né? Esses dois grandes atletas. João Zanola chegou a jogar no Olímpia no começo, lá dos anos 70. Depois sofreu um sério problema, né? E teve que deixar o futebol. Mas se tornou um grande radialista, começando inclusive aqui na Difusora. Passou por outras emissoras aqui da cidade e nos deixou ontem. O sepultamento foi no dia de hoje. Ao Jair Menino, ao João Zanola, que Deus os tenha, né, na sua glória. E fica a nossa mensagem aqui de que eles possam realmente encontrar do outro lado, na outra dimensão, paz, amor, alegria, né? É o que nós podemos pedir para eles na sequência da vida, porque ela não termina por aqui, né, Reginaldo? Boa! Vamos lá então, saudação a você que nos acompanha aqui na Se Liga TV, tá? Obrigado, internauta, obrigado, ouvinte da Difusora, nas redes sociais da Band da Nativa, aqui na Se Liga TV, no Se Liga Esporte. Nós temos as manchetes desta segunda-feira, 25 de julho de 2022, e são elas: quartas de final da Sul-Americana acontecerá na primeira semana de agosto, exatamente nos dias 2, 3 e 4. Libertadores também, pelas quartas de final, prossegue na próxima semana, com destaque para os clássicos brasileiros, Corinthians e Flamengo, e Atlético Mineiro e Palmeiras. Vai pegar fogo a Libertadores. Neste meio de semana, tem jogos na quarta e quinta-feira pela Copa do Brasil. Seleção brasileira masculina de voleibol perde e está fora da Liga das Nações. A seleção brasileira de voleibol feminino, por sua vez, está em segundo lugar na classificação geral, a 3 pontos da líder seleção norte-americana. Ontem ocorreu o Grande Prêmio de Fórmula 1 da França. Também tivemos ontem o Campeonato Brasileiro da Série A. O Palmeiras venceu o Internacional e se isolou na liderança. E o Corinthians está aí colando. Na Série B do Brasileiro, o Novo Horizontino perde em Maceió e desperdiça uma chance, Reginaldo, de aproximar do G4. Mas está vivo ainda o Novo Horizontino. No Paulista da categoria Sub-20, Atlético Monte Azul Internacional de Bebedouro perdem na 13ª rodada, nessa semana que passou, na quarta-feira e na sexta-feira. E a segundona Sub-23 do Paulista, Internacional perde agora para o CAT e o Catanduva empata fora de casa. Supermaster Olímpia enfrentou neste último sábado o Taquaritinga lá no Taquarão, é o futebol amador de Olímpia. Pela Série D, o Brasileirão, daqui a pouquinho o Mirassol recebe o Confiança no Maião. Estas e outras matérias estão começando aqui no Se Liga Esporte, na Difusora Olímpia e na Se Liga TV, com a Band e com a Nativa nas redes sociais, Reginaldo. Só alegria aqui no futebol. Então, são 19h18 pela Sul-Americana. Na primeira semana, né, nós vamos ter em agosto, nos dias 2 e 3, as primeiras partidas valendo pelas quartas de final. Quartas de final da Sul-Americana. E os jogos serão os seguintes, né? Da Sul-Americana na próxima semana, né? Próxima semana não, começa agora, né? Na sequência nós vamos ter aí, então, os jogos da Sul-Americana, tá certo? E
abrindo aqui. Esses jogos aqui, eu tenho aqui também, viu, Reginaldo? Quarta de final, primeiro de 2 jogos, né? Você tem aí? Tem. Então, joga para mim. Esses jogos são Nacional e Atlético Goianense. Esse jogo será no dia 2 de agosto, portanto, a semana que vem, né? Diante da equipe Nacional, diante do Atlético Goianense, portanto, lá em Montevidéu, na terça-feira, dia 2. Depois nós teremos o Deportivo Táchira recebendo o Independente Del Valle, na terça-feira também, dia 2, às 21h30. Nós teremos na quarta-feira, no dia 3, às 19h15, viu, Reginaldo? Se programe aí, ó. Programado. Ah, ainda bem que não é na segunda, né, Reginaldo? O São Paulo pega o Ceará no Morumbi, rapaz. Olha, e o Ceará gosta de pegar os grandes, hein? O Ceará gosta de complicar para Corinthians, para Palmeiras. E o São Paulo tá na reta aí, hein? Olha, bota a barba de mulher. mulher. Gosta de se complicar, então, né? Brincadeira, rapaz. E fechando aí a Sul-Americana, o Melgar recebe na quinta-feira, dia 4, às 19h15, o Internacional de Porto Alegre. Você percebe que nós temos 3 times, né? O Ceará, nós temos aí o São Paulo, o Atlético, são 4 times, o Atlético Goianense e o Internacional. Tá predominando os times brasileiros na Sul-Americana, né? Nós temos uma grande chance aí de ter pelo menos um finalista, né, Reginaldo? Sim. Hã? Vai. Olha, o que mais que nós temos aí na sequência? São 19h mais 20 minutos. Esses jogos que nós passamos aí, né, são da Sul-Americana. Na semana que vem, nós teremos também, em agosto, né, o prosseguimento das quartas de final da Libertadores. Aí o bicho vai pegar, hein? Destaque para quem? Os clássicos brasileiros, né? Isso. Nós vamos ter no campo do Corinthians, né? Itaquerão, o Corinthians e o Flamengo, né? Na verdade é Neoquímica agora, né? Neoquímica, no dia 2, na terça-feira, portanto, Corinthians e Flamengo. E nós teremos também, no dia 3, Atlético Mineiro e Palmeiras, lá em Belo Horizonte, em BH. Os outros jogos da Libertadores são os seguintes. Nós temos ainda, além de Corinthians e Flamengo, Atlético e Palmeiras, nós temos na quarta-feira, às 21h30, o Vélez Sarsfield e o Talleres, um clássico argentino. E teremos ainda na quinta-feira, às 21h30, no dia 4, isso em agosto, na semana que vem. O Atlético Paranaense recebendo lá na Arena da Baixada o Estudiantes. Aí nós temos também predominando o brasileiro, viu, Reginaldo? Também. Você observa aí, ó, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Rapaz, o que está acontecendo com os outros times sul-americanos, hein? Os brasileiros estão dominando a predominância, rapaz. Isso não é comum não, viu? Não é comum não, tá? Então, nós estamos mostrando aí para você os resultados, né, e os próximos jogos, no caso aí, da Libertadores, né, 19h22. Prosseguindo, nós temos ainda em destaque, neste meio de semana, né, vão acontecer os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. E os únicos paulistas classificados são Corinthians e São Paulo, jogando quarta e quinta-feira, respectivamente, né? Esses jogos que acontecem, então, no meio de semana, né? O seu tricolor joga na quinta, né? O Corinthians joga na quarta-feira. O Corinthians vai jogar lá em Goiânia, na quarta-feira, dia 27, portanto, essa semana, às 21h30. Esse jogo, provavelmente, é o jogo da televisão, né, Reginaldo? Provavelmente. Atlético Goianense e Corinthians. Nós teremos ainda na quarta-feira também, 21h30, deve passar para a televisão, mas para o Rio, né? Pro Rio. O Flamengo recebendo no Maracanã o Atlético Paranaense. Na quinta-feira, às 20 horas, dia 28, portanto, quinta-feira, o São Paulo recebe o América Mineiro no Morumbi. E fechando nessa primeira rodada, o Fortaleza recebe na quinta-feira, às 20h30, a equipe do Fluminense.
Então são as quartas de final da Copa do Brasil. E pelo que eu tenho visto aí, é o que mais paga, viu, Reginaldo? É, né? A premiação maior, hein, rapaz? Tá sendo a Copa do Brasil. Tá sendo interessante, viu? Mais que o título, o importante é a verba. Exatamente, a grana. Pro São Paulo, principalmente, né? Que São precisa Paulo... mais do que nunca. Todos precisam de dinheiro, né? Você precisa, eu preciso, todos nós, né? Sim. Mas o São Paulo... São Paulo renovou com o Caleri, hein? Então, rapaz, eu vi agora há pouco, é uma notícia, hein? Renovou por mais... Até 25. 25. É. Mas tinha que renovar, né? Era contratual, né? Tem que renovar. Tem. O cara é bom. Toca nele, é gol. É gol. Hã? Não vamos desperdiçar, né? Agora tem um outro argentino pintando por aí, tá fazendo exame em São Paulo. Eu não vi se assinou. Depois você observa aí se tem alguma novidade, porque ele tá chegando um... Galopo, é isso? Galopo. Eu acho que é isso. Galopo. Juliano Galopo. Hã? A gente não tem ainda a definição, mas já fez exame médico, só falta, dizem, né, pelo menos a imprensa maior de São Paulo diz que só falta assinatura. Né? E deve chegar na ordem de mais de 30 milhões aí de reais. São Paulo deve estar buscando uma parceria para trazer jogador. Dizem que é muito bom. Eu vi os gols dele, realmente, pelo que eu vi, é muito bom jogador. Vamos torcer. Exatamente. São 19 horas e 24 minutos. A seleção brasileira masculina de voleibol acabou sendo derrotada por 3-1 de virada nesta última quarta-feira. E agora regressa ao nosso país para continuar a preparação para o Mundial que acontecerá em agosto. O Brasil está eliminado da Liga das Nações, vôlei masculino. O time foi derrotado pelos Estados Unidos por 3-1, parciais de 20-25, 25-22, 25-23 e 25-17 em jogo, né, das quartas de final, a competição que está ocorrendo, ou ocorreu lá em Bolonha, na Itália. A equipe já retornou ao Brasil, né, e retorna aos treinamentos visando o Campeonato Mundial aí, que vai acontecer de 26 de agosto a 11 de setembro na Polônia e Eslovênia. No jogo da quarta-feira, o Brasil começou bem, partida quase sem cometer erros, e venceu o primeiro set com tranquilidade, mas permitiu a reação dos norte-americanos a partir do segundo set, demonstrando em vários momentos uma falta de concentração, sei lá. No quarto set, a equipe oscilou bastante, os Estados Unidos chegaram a abrir 12-5, depois o Brasil se aproximou e reduziu a desvantagem para 19-17, mas acabou permitindo que o rival fechasse com 6 pontos seguidos. O Brasil fechou sua participação com 8 vitórias, 5 derrotas em 13 jogos, sendo 2 para os Estados Unidos, 2 derrotas, que venceram na fase de classificação em Brasília. Já a seleção brasileira de voleibol feminino está de vento em popa, hein? Continua firme na Liga das Nações e aparece em segundo lugar na classificação geral, atrás da seleção norte-americana dos Estados Unidos, que é a equipe líder. Né? Então está muito bem aí a seleção brasileira. No geral, nós temos os Estados Unidos com 32 pontos, né, Reginaldo? Isso. E a seleção brasileira aparece logo em seguida aí com 29 pontos, né, em 12 jogos disputados. Depois vem a Itália em terceiro, a China em quarto, Japão em quinto, Sérvia em sexto, a Turquia em sétimo lugar, Tailândia em oitavo, República Dominicana em nono, Alemanha em décimo, Países Baixos, que é a Holanda, em 11º, Canadá em 12º, Polônia em 13º, né? Fechando aí a classificação. Portanto, depois da Polônia em 13º, a Bulgária em 14º, Bélgica em 15º e a Coreia do Sul em 16º lugar. É a classificação geral aí das meninas, né, do vôlei feminino e das brasileiras que estão aí realmente mostrando e dando muita alegria, né, para o torcedor que acompanha o voleibol, a seleção brasileira de voleibol. E atenção, os próximos jogos da seleção brasileira, os próximos jogos ocorrerão em 24 de setembro, diante da República Tcheca. Os demais jogos nós teremos Brasil e República Tcheca, eu já disse, isso vai ser no dia 24 de setembro. No dia 26 de setembro, Brasil e Argentina. No dia 28 de setembro, Brasil e Seleção Colombiana. E no dia 30 de setembro, o Brasil fecha aí contra o Japão. E parabéns aí às meninas do Brasil, Reginaldo. Que bom, né? É bom ter... Eu gosto muito, eu gosto do basquete, do vôlei,
Mas o vôlei, principalmente o feminino, está em evidência, né? Evidência. Eu gosto bastante do vôlei. As seleções, tanto masculina, dessa vez não se deu bem, mas Então, geralmente se dão bem, né? Se dá as bem. seleções. O Brasil, nos últimos anos, tanto no masculino quanto no feminino, tem colocado o Brasil em evidência no cenário internacional. Exatamente. Ontem ocorreu o Grande Prêmio de Fórmula 1 no circuito de Paul Ricard, na França, valendo pela 10ª etapa da temporada 2022, e a vitória foi do Max Verstappen, que conquista sua 7ª vitória da temporada e a 27ª da carreira. A segunda é consecutiva em Paul Ricard. Hamilton cruza a linha de chegada em segundo, à frente de Russell. A classificação, né, pelo menos os 5 primeiros aí, você tem aí? Tem. Olha, aparece o Verstappen, que foi o vencedor, o Hamilton, depois em terceiro, Russell, em quarto, Sainz Pérez, né, espanhol. Em quinto, Carlos Sainz, Sainz, né? Isso. Depois vem o Alonso, que também é espanhol, em sexto, Norris em sétimo, Ocon em oitavo, depois vem o Ricciardo, italiano, né? Aparece em nono, Stroll em décimo, Vettel em 11º, Gasly em 12º, Albon em 13º. Classificação em geral, mas o que valeu mesmo foi a grande vitória aí do Verstappen, né? Conseguindo aí o primeiro lugar, né? O restante aí é só para contar pontos aí no transcorrer do campeonato, né? Mas foi uma bela corrida, assistiu? Não assisti. Bela corrida Não lá assisti. na França. Pela 19ª rodada, fechando o primeiro turno do Brasileirão, rapaz, olha aí. Ei, Verdão, hein, Reginaldo? Tá demais, hein? Venceu o Internacional por 2-1, hein? Eita. E segue absoluto na liderança do Brasileiro. O Corinthians vem ao seu encalço, venceu lá em BH o Atlético Mineiro, rapaz. Olha, eu acho que o Corinthians tem um bom time, né? Tá despontando aí como um encalço seríssimo ao Palmeiras. Mas eu não imaginava que o Atlético fosse perder esse jogo, não, viu? Eu também não acreditava nisso, não. E com 2 gols do Fábio Santos, né? O Corinthians sapecou o Atlético Mineiro lá em BH. Né? Segue aí, na sequência do campeonato, liderando o Palmeiras. O Corinthians vai aparecer logo em segundo aí, ó. O Santos empatou fora de casa, Reginaldo, lá em Fortaleza, contra o Fortaleza em 0-0. Enquanto o São Paulo, rapaz, tropeçou no Morumbi diante do Goiás, num jogo... Para um pouquinho só, Reginaldo. O time está produzindo no ataque. Tá produzindo. Está fazendo. Você vê que marcou 3 contra o Internacional, saiu de um resultado adverso, né, contra o Inter, buscou empate e poderia até ter vencido o jogo. Né, de novo contra o Goiás, tomou o gol primeiro, reagiu. Empatou, virou, sofreu empate, fez 3-2 e no crepúsculo do jogo, como diria o Fiore Giuliotti, né, já nos acréscimos, né, se não me falha a memória, tomou o gol de empate e deixou escapar entre os vãos dos dedos 2 pontos, porque ficou com apenas 1 ponto, né? Poderia ter melhorado aí na classificação em busca do G6, né? Que classifica para a Libertadores. Ficou no quase mais uma vez. Então, rapaz, é uma coisa que deixa o torcedor São Paulino preocupado, viu? Preocupado até porque tem a Sul-Americana, né, e tem a Copa do Brasil. Tá certo? Vamos segurar um pontinho aí, ó. A gente tem aqui a ficha técnica desses jogos, tá? O São Paulo, então, empatou 3-3 no Morumbi, né? Os gols da Belmonte aos 8 minutos do primeiro tempo, para a equipe do Goiás. Danilo Cardoso aos 38 do primeiro tempo, mas isso o São Paulo já tinha empatado com o Caleri, né? Aos 28 do primeiro tempo. Depois o Pedro Raul aos 47 do segundo tempo. O Nestor fez aos 32 do primeiro tempo, né? O jogo está empatado. O São Paulo acabou virando, né? O Patrick fez também. E no finalzinho o São Paulo tomou o gol, então acabou cedendo o empate à equipe do Goiás. Placar de 3-3. O Botafogo
venceu o Atlético Paranaense reagindo, hein? Venceu o forte Atlético Paranaense, reagindo no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que foi em casa, mas cumpriu o seu dever. O Avaí quis complicar para o Flamengo, mas não conseguiu. Acabou perdendo em casa 2-1 para o Flamengo. E o Palmeiras, em casa, arrancou a bela vitória diante do Internacional. Nós temos ainda o time do Palmeiras, os gols da equipe do Palmeiras, você tem aí? Deixa eu ver aqui. Tem sim, aqui ó. O Gustavo Gomes, aos 17 minutos do primeiro tempo. Gabriel Menino, aos 42. E Alemão descontou aos 36 do segundo tempo. Tá certo? Sim. Um minutinho eu já volto. Então, aqui com a ficha técnica do Palmeiras Internacional, né? O Palmeiras que foi com o Everton, Marcos, Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan. Danilo, depois Luan, Zé Rafael Veiga, depois Gabriel Menino. Dudu, depois o Wesley, Gustavo Scarpa, depois Breno Lopes. E o Lopes, depois o Menentiel, técnico Abel Ferreira. A equipe do Inter com Daniel, Mercado, Vitão, Kaique, Tauan, Lara, Gabriel, depois Maurício, Edenilson, Carlos de Pena, depois Lucas Ramos, Johnny, Pedro Henrique, depois David e Wanderson, depois Alemão, técnico Mano Menezes, né? E o Santos? Tem o Corinthians também, né? O Corinthians que venceu o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, e os gols foram de Keno para o Atlético Mineiro, estava na frente, vencendo. Depois o Fábio Santos 2 vezes, empatou e virou o marcador para a equipe do Corinthians, 2-1 em cima do Atlético Mineiro. O Atlético que jogou com Everson, Mariano, Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alain, Jair, depois Otávio, Zaratio e Nacho, depois Pavon, Keno, depois Pedrinho e Hulk, técnico Lucas Gonçalves. O Corinthians com Carlos Miguel, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Fábio Santos. Do Queiroz, Maicon, depois Rony e Juliano, depois Cantirro, Adson, depois Giovanni, William, depois Roger Guedes e Yuri Alberto, depois Gustavo Silva, técnico Vitor Pereira. O português não tá dando espaço não, rapaz, tá bem aí, são 2 portugueses, um no Palmeiras ou no Corinthians, hein? Você já imaginou a hora que confrontar? Todos os portugueses. O clássico dos portugueses, Reginaldo. Quero ver quem leva melhor. Então, rapaz, mas vai ser uma disputa muito legal, viu? Vai ficar muito legal. Olha, aí prosseguindo, nós temos então aí o Santos, né, que jogou contra a equipe do Fortaleza, ficou no 0-0, né, foi lá no Castelão. O Santos, o Fortaleza foi com Marcelo, o Brites, Benevuto, Tite e Lucas Crispim, depois Robson, Matheus Jussa, Lucas Sacha, Ronald, Romarinho, depois Fabrício Baiano e Juninho Capixaba, Moisés, depois de Pietri e Romero, depois Thiago Galhardo, técnico Juan Pablo Voivoda. É isso mesmo? Isso mesmo. O Santos com João Paulo, Matson, Eduardo Bauerman, Alex e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, depois Vinícius Balieiro, Camacho e Bruno Oliveira, depois Lucas Barbosa, Léo Batistão, depois Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo, e depois o Brian, o técnico, Lisca estreando na equipe do Peixe, rapaz. Não foi mal não, Lisca, né? Arrancou o empate fora de casa. Não é isso?
Você tem os próximos jogos e a classificação ou não? Tem. São 19 horas e 38 minutos. Né? Nós falamos todos os resultados aí, né? Juventude. Não falei não. Não. Eu falei alguns aí, ó. Juventude venceu o Ceará, lá em Caxias do Sul. O Fluminense no Rio venceu o Bragantino 2-1. O Atlético, já falamos, perdeu em casa para o Corinthians 2-1. O Atlético Goianiense perdeu em casa para o América Mineiro 1-0. O adversário de São Paulo na Sul-Americana, hein? Olha aí, tá bem o time do América, não tá mal não. E o Santos empatando lá em Fortaleza contra o time cearense, o Fortaleza, né? É isso? Isso. E nós temos hoje, daqui a pouquinho, agora às 20 horas, Curitiba e Cuiabá, lá em Curitiba, fechando a rodada, né? 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 20ª rodada, né? Nós chegamos no meio do campeonato, terminou o primeiro turno. Terminou. Estamos começando aí no próximo sábado, o segundo turno. O Goiás recebe o Curitiba no sábado às 16h30. O Ceará recebe o Palmeiras também no sábado, 16h30. O Corinthians, ainda no sábado, recebe o Botafogo às 19 horas. Depois nós temos, na sequência, ainda no sábado, às 20h30, o Flamengo recebe o Atlético Goianiense. No domingo, às 16 horas, o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, recebe o Tricolor, hein, o São Paulo. Jogo difícil para o São Paulo, principalmente em se tratando de Arena da Baixada. O Internacional recebe o Atlético Mineiro, outro grande jogo aí no domingo, às 16 horas. E às 18 horas do domingo, o Cuiabá recebe o Fortaleza. Ainda no domingo, o América Mineiro recebe o Avaí às 18 horas, né? Tanto Cuiabá quanto o Avaí, jogos das 18 horas. Depois, às 19 horas, o Bragantino recebe o Juventude. E na segunda-feira, olha um clássico aí, Reginaldo. Bom, às 20 horas, um clássico para você. Assim que termina o Se Liga no Esporte, aqui na Se Liga TV, você pega Santos e Fluminense. Olha aí. Lá na Vila Belmiro, o Santos recebe o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira. A classificação agora passa a ser a seguinte: Palmeiras na frente em primeiro, 39 pontos, seguido pelo Corinthians em segundo com 35. O Fluminense aparece em terceiro com 34, é isso? Isso. Em quarto, Atlético Mineiro 32, em quinto, Atlético Paranaense 31, em sexto, Flamengo 30, em sétimo, o Internacional também 30 pontos, em oitavo com 27 o Bragantino, em nono o Santos saltando na frente do São Paulo com 26, em nono lugar o São Paulo em décimo também com 26, depois o Botafogo em 11º 24, o Ceará em 12º com 24 também, depois vem Goiás com 22 em 13º, América Mineiro com 21 em 14º lugar, depois vem Goiás em 13º com 22, né? Já falei. O América Mineiro em 14º com 21. O Avaí em 15º com 21 pontos. O Cuiabá em 16º com 20 pontos. E aí vem aquela zona incômoda, né? Aquela zona do rebaixamento, que tem muita água para passar debaixo da ponte, como eu digo sempre, né? Mas é bom botar a barba de molho, hein, Reginaldo? Não ficar muito perto. Não confia muito não, hein? Depois vira sufoco. O Curitiba vem em 17º, já na zona de rebaixamento com 19. O Atlético Goianiense com 17 em 18º. O Juventude em 19º com 16 pontos. E o Fortaleza, rapaz, voltou para o último lugar com 15 pontos em 20º lugar. Que situação do Fortaleza, hein? Será que o Rogério tem que voltar para lá? Tá fazendo falta, assim? Rapaz, porque lá ele realmente... no São Paulo também, ele vem fazendo um bom trabalho no São Paulo, sim, muito bom. Sim. Mas lá ele foi o bambambam, né, Reginaldo? Ele comandou tudo lá. Ele foi o bambambam. 19 horas e 42 minutos, jogando no sábado, no dia 23/7, no estádio Rei Pelé, o Novo Horizontino enfrentou o Clube de Regatas Brasil pela 20ª rodada do Brasileirão da Série B. E embora fosse uma equipe aguerrida, o Tigre não conseguiu seu intento, ou seja, os 3 pontos. Depois de uma derrota parcial na primeira etapa para a equipe alagoana, o treinador Novo Horizontino fez mudança no intervalo para a etapa complementar. Rafael Guanais fez 2 alterações. Colocou Barba e Danielzinho, eles entraram no intervalo, reforçando a equipe no meio de campo. E o Tigre tentou reagir, né? Porém, as chances não foram de muito perigo, não. E não foram muitas.
E o treinador do Tigre fez novas mudanças, colocando Cléo Silva e o Wellington nos lugares de Felipe Albuquerque e Lucas Tocantins. Mas no final o resultado não foi almejado não pelo Tigre, né? Acabou perdendo por 2-1. Né? Você tem a ficha técnica desse jogo aí? Tenho. O Clube de Regatas Brasil, CRB, né? E o Novo Horizontino, né? Então, as escalações aí das duas equipes, da equipe do Clube de Regatas Brasil, adianta um pouquinho mais aí, pra gente passar aí os times que se enfrentaram, né? E a vitória foi do Clube de Regatas Brasil, né? Conseguiu aí com gols para um minutinho só ali, do Longini, né? O Longini fez para a equipe, Rafael Longini aos 24 do primeiro tempo, 1-0, Emerson aos 41 do primeiro tempo, né, 2-0, e o Douglas Baggio descontou para o Novo Horizontino aos 22 do segundo tempo, né, 2-1 placar final. O CRB foi com Diogo Silva, Reginaldo, Wellington Carvalho, Diego, Ivo, depois Iago Mendonça, Raul, Prata, Iago e o Wallace, depois Claudinei, Rafael Longini, depois William Correia, Gabriel Conceição, depois Paulinho Mocelin e Anselmo e Ramon, depois o Richard, o técnico Daniel Paulista, o Novo Horizontino, a torcida do Tigre, com Vinícius Almeida, Felipe Albuquerque, depois Cléo Silva, Rodolfo Filemão e Romário, Léo Baiano, depois Danielzinho, William Lepo, depois o Barba, e Diego Torres, depois Vinícius Leite, Douglas Baggio, Quirino e Lucas Tocantins, depois o Wellington, técnico Rafael Guanais. Com esse resultado, a equipe do CRB chega a 28 pontos, pulando para a 7ª colocação, encostando aí no G8, hein? Enquanto o Novo Horizontino, por conta do tropeço, caiu para o 10º lugar, com seus 26 pontos. A próxima rodada, a 21ª, será sábado, em Novo Horizonte. O Tigre recebe o Vila Nova de Goiás. Tá certo? Certo. No meio de semana, quarta-feira, né? O Atlético Monte Azul, quarta passada, recebeu a Sociedade Esportiva Palmeiras no estádio Otacília Patrício Arroio. E perdeu por 3-0, no sub-20, viu? Já a Internacional de Bebedouro foi lá no Canindé enfrentar a Lusa e perdeu por 2-1. Os próximos jogos do sub-20 tá marcado aí pro próximo final de semana, aliás, meio de semana, digo, Atlético Internacional. Acontecerá no dia 27, quando o Atlético irá a São Paulo, o Atlético Monte Azul, nós estamos falando, enfrentar o Palmeiras no CT do Verdão, e a Internacional receberá no Sócrates Stamata em Bebedouro a Portuguesa de Desportos. Os jogos sempre estão acontecendo às 15 horas. A classificação das equipes do Atlético e da Internacional é a seguinte: nós temos os times em grupos diferentes, né? No grupo do Atlético Monte Azul temos o Palmeiras líder com 9 pontos, em segundo a Penapolense com 6, terceiro Atlético Monte Azul 3, em último está o São Bento com nenhum ponto até agora. Isso é no grupo 14. No grupo 15, que é o grupo da Inter de Bebedouro, tem o São Paulo com 6 pontos, a Inter de Bebedouro com 3 pontos, o Araçatuba em terceiro também 3 pontos, e a Portuguesa de Desportos também 3 pontos. Então a coisa ali, do segundo, terceiro e quarto lugar, a coisa está acirrada aí no grupo 15 do sub-20, viu, Reginaldo? Dá chance para todo mundo aí, ó. Tem chance, aí a coisa está meio equilibrada, tirando aí o São Paulo. Não é isso? Exatamente. 19h47, nós temos agora, na sequência, aqui no Se Liga Esporte, na Se Liga TV, pela segunda divisão paulista, a Internacional foi a Taquaritinga e acabou perdendo, hein, rapaz? Aqui venceu 3-0, lá perdeu por 2-0, lá no Taquarão. Já o Catanduva Futebol Clube foi a Itararé e empatou em 3-3. Olha aí o seu Catanduva, rapaz. 3-3, empatou fora, hein? Isso. Bom resultado, né? O empate fora é sempre bem-vindo, viu, Ginaldo? Os demais resultados desta rodada e a classificação são os seguintes, né? E nós estamos falando do Sub-23, né? Que é a segunda divisão. Olha aí, nós temos os outros jogos primeiro, né? O Grêmio Prudente empatou em casa com o Mauá Futebol Clube em 0-0. A Itapirense venceu em casa o SK Brasil por 1-0.
O Rio Branco perdeu em casa para o 15 de Jaú por 2-1. Joseense, em casa, perdeu para o Flamengo por 2-1. Né? Ainda temos o jogo da Inter, que foi lá em Taquaritinga, perdeu no Taquarão para o Taquaritinga 2-0. O Grêmio São Carlense recebeu o Paulista de Jundiaí, venceu por 1-0. O Grêmio São Carlense venceu. Penapolense em casa goleou o Mantiqueira, 5-0 Penapolense. Itararé, como a gente já frisou, empatou em casa contra a equipe do Catanduva, 3-3. Um placar elástico. Tá parecendo São Paulo, Reginaldo? Você viu? Hã? Teve gol mesmo. Você viu, cara? Por falta de gol, o torcedor não pode reclamar não, hein? Hã? Olha, na sexta-feira, começa na sexta, né? Os próximos jogos. Às 15 horas, no dia 29, a Joseense recebe o Taquaritinga. Catanduva, na sexta-feira, às 20 horas à noite, recebe o SKA Brasil. Também na sexta-feira, às 20 horas, o 15 de Jaú recebe o Mauá Futebol Clube. Agora no sábado, às 15 horas, o Rio Branco de Americana recebe o Grêmio Prudente. E os demais jogos são Paulista de Jundiaí em casa no sábado, às 15 horas, recebendo Mantiqueira. O Grêmio São Carlense, no domingo, às 10 horas da manhã, recebe o Penapolense. No domingo também, às 11 horas, o Flamengo de Guarulhos, né? Recebe a Inter de Bebedouro. Jogo duro para a Internacional, hein? Esse é jogo difícil para a Inter. Fora de casa e contra o Flamengo, que está muito bem. Mas futebol pode ser surpreendente, né? Esse jogo, Flamengo e Inter, às 11 horas no domingo. E fechando aí, nós temos a equipe do Itararé em casa recebendo a Itapirense no domingo, às 15 horas. Né? A classificação é a seguinte. No grupo A nós temos o Grêmio São Carlense com 10 pontos, é o primeiro colocado, Penapolense em segundo com 5, o Paulista em terceiro com 4 pontos e Mantiqueira está em quarto lugar com 3. No grupo B, o 15 de Jaú é líder com 9 pontos, aí no primeiro lugar. Em segundo, o Grêmio Prudente com 8 pontos. Em terceiro, o Mauá Futebol Clube com 5 pontos. Em quarto, o Rio Branco de Americana, nenhum ponto, né? No grupo C, Flamengo aparece na liderança absoluta aí, 10 pontos ganhos em primeiro lugar. A Inter em segundo com 2 pontos, mas não pode vacilar não. Que se perder para o Flamengo e o Taquaritinga vencer, Taquaritinga salta para o segundo lugar, hein? A Inter tem que tomar cuidado aí. Então a Inter está em segundo com 5 pontos, mas na cola da Internacional vem o Taquaritinga, em terceiro com 4 pontos. Em último, lá em quarto lugar, o Joseense com apenas 2 pontos. No grupo D nós temos a Itapirense com 4 pontos ganhos em primeiro lugar, Itararé em segundo, também 4, Catanduva Futebol Clube em terceiro, 4 pontos, e o SKA Brasil em quarto com 4, é isso mesmo? Não. Não, tem coisa errada aí, não tem não? Ele andou pro lado. Hã? Verifica aí pra mim, parece que tem algo errado aí no que nós colocamos aí. É o grupo D do Sub-23 da segunda divisão de profissionais, né? Então nós temos lá tem alguma coisa estranha lá no grupo D, né? Grupo D. Aí tá pirando. Tá errado, tá tudo com 4 lá. É os jogos, né? Tem alguma coisa lá que não foi computada, né? Aí Itapirense está em primeiro. Agora sim, Reginaldo. Você consertou tudo, Reginaldo. 9 pontos aí em primeiro lugar. Depois o Itararé em segundo com 6. Catanduva Futebol Clube em terceiro com 3 pontos. E o SK Brasil em quarto lugar com 2 pontos. É isso, né? Isso. 19 horas e 52 minutos. O que nós temos mais aí? Vamos lá. Na sequência aqui no Se Liga no Esporte, na Se Liga TV. Agora sim, o pessoal lá do Bola Olímpia, né? Amigos da Bola Olímpia, aqui de Olímpia, o pessoal que tá ligado conosco, hein? O Zezé que passou essas informações para mim. Alô, Zezé, muito obrigado. Você, desportista, quando tiver informações, passa pra gente aqui, passa pro Reginaldo, tá? Que a gente tem a maior satisfação em divulgar aqui. Supermaster do Olímpia atuou em Taquaritinga, lá no Taquarão, mas não se deu bem, né? Mas o que valeu é competir. Perdeu por 3-1 o Supermaster do Olímpia, lá em Taquaritinga, no último sábado. Essa informação foi nos passada pelo Edson José de Almeida. O Zezé, um abraço, Zezé. E a equipe do Supermaster de Olímpia, que conta com os seguintes jogadores, né? A equipe perdeu por 3-1. O
time do Olímpia jogou com Largato, o Ney Gato, depois Testa, Verdura, Teco e Pedrinho Leite, depois o Dirceu Caputo, o Marcelo, o Mosca, depois o Silvinho Menino, Sacardi, Paulinho Teodoro, depois Curo, Zezé, depois o Paulinho Fonseca, o nosso Paulinho Fonseca, lembra dele? Teve aqui conosco já. Sim. O Ivair, depois o Casquinha, o técnico Marinho. O gol olimpiense foi marcado pelo Zezé. Aos 23 minutos do primeiro tempo, portanto, o Olímpia perdeu e o Zezé marcou, deixou dele na rede. Um abraço, Zezé, obrigado aí, continue nos enviando informações do esporte amador, tá certo? Na Série C do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho o Mirassol recebe no Maião a equipe do Confiança de Aracaju, a de Sergipe, né? E é claro que se a equipe de lá vencer o Mirassol, ela vai subir, né? Procurando o G8 aí. Vai tentar fazer, mas tá difícil, hein? Enfrentar o Mirassol é tarefa árdua, hein? Atualmente a diferença é de 5 pontos e pode diminuir para 2, né? Já o Mirassol é a equipe líder absoluta, né? Já garantiu a classificação nessa rodada de ontem, né? Nessa rodada de hoje, né? Pode garantir a classificação. Tá muito bem, o Mirassol tá na ponta da tabela aí, olha, e tem 2 jogos a menos, viu, Reginaldo? 2 a menos. Tá vendo aí, ó, o Mirassol tá em primeiro com 29 em 14 jogos. Os outros todos têm 16 e 15. O ABC de Natal vem em segundo com 27, o Paysandu aparece em terceiro com 26, o Botafogo, esse Botafogo é da Paraíba, né? Com 26 pontos, depois a Aparecidense em quinto com 25, Figueirense em sexto com 25, Volta Redonda em sétimo, 23, agora vê o Botafogo de Ribeirão Preto, o nosso Fogão de Ribeirão com 23, em nono aparece o São José com 23, em décimo Remo com 22, em 11º Esporte Clube Vitória da Bahia com 22, em 12º o Altos com 21, em 13º Manaus 21, em 14º Ipiranga tem 19, né? E portanto Ipiranga com 19 pontos. Depois vem, em 15º, o Confiança tem 17, 16º o Ferroviário 16, em 17º, Floresta lá do Ceará 16, 18º o Atlético Ceará também 16, 19º Campinense com 15, em 20º Brasil de Pelotas, se não me falhar. Pelotas, com 14 pontos, tá? E portanto a classificação, né, do Campeonato Brasileiro da Série C, né? Isso. Tá certo? Certinho. E aí, tem mais aí? O que nós temos mais aí? Só ficha técnica. Tem a notícia do São Paulo aqui, ó. Manda pra gente aí. O São Paulo que tá tentando inscrever o novo contratado lá, o meio-campista argentino. O Juliano, eu não peguei bem a pronúncia, se é Galopo. Eu também não. Galopo, né? Galopo, né? Juliano Galopo. Não tem nada de italiano, né? Não tem nada de italiano, né? Era pra ser argentino, né? Da colônia de imigrantes, né? Lá na Argentina. Olha, pelos gols que eu vi, trata-se de jovem, 23 anos, bate falta, bate muito bem, arma muito bem, joga tanto de volante como de meia direita, meia esquerda. Então é um jogador no meio campo ali completo. Se realmente ele conseguir reproduzir aqui no Brasil, no São Paulo, o futebol que ele mostrou na Argentina, vai ser sensação, hein? Tem tudo, né? Porque é um garoto novo, né? Vai se entender com o Caleri, né? Eu acho que tem uma facilidade, Reginaldo, para se adaptar aqui, porque já vai encontrar. É que o Riguan tá de saída, né? Mas tem 2 conterrâneos dele, né? 2 patrícios aqui. Sim, se enturma melhor, né? Fica mais fácil. E o São Paulo tem até terça-feira para finalizar os detalhes. Mas está confirmada a contratação? Está fazendo exames aqui em São Paulo. Sim, exames está. Isso. Então agora eu não... Então o São Paulo está correndo para concretizar até terça-feira, que é o prazo que o São Paulo tem para inscrever utilizar ele contra o América Mineiro na Copa do Brasil. Não é isso? Exato. Então, a notícia do São Paulo é que nós temos. E o São Paulo está atrás de um goleiro também, um tal de John, goleiro do Santos. John. Goleiro bom, John. Bom goleiro, viu? O Botafogo também está no páreo aí, está disputando.
Vamos ver. E parece que ele não vai ficar mais no Santos, né? Parece. Pelo menos são as informações que chegaram até a gente, né? Não sei neste momento o que está acontecendo. Mas agora eu vou te dizer um negócio, hein, rapaz? O São Paulo tinha o Jean, que falta que faz o Jean agora, hein? Tá lá no Cerro Porteño, né? Aconteceu tudo aquilo que aconteceu com ele, acabou se indispondo e indo embora. E era um grande goleiro que se o São Paulo tivesse ele, né, no momento, não precisaria buscar ninguém, né? Mas não sei se o Jean ia se dar bem no São Paulo aqui ainda. Agora, e o Tadeu, hein? Fechou o gol, hein, rapaz? Pegou pênalti. A pessoa esqueceu. O Luciano bateu uma falta lá e os caras já estão manjando já. E em cima do Tadeu, o Tadeu já fez uma bela campanha pela Ferroviária. Eu não sei se você se lembra. E agora está lá no Goiás reeditando as belas atuações dele. Um grande goleiro, né? E passou por aqui e ninguém viu. Nem um clube grande. Passou batido, né? Passou batido. Mas não foi tão batido assim, porque a Ferroviária é um time de evidência, né? Ninguém percebeu ele. Não sei, rapaz, por que Ninguém se atentou. É empresário também, né? Não ficou atento, viu? O empresário, se não bater canela, não vai. Olha, o pessoal dos amigos da bola, tem um aniversariante hoje. Alô, Maciel. Maciel foi lateral do Olímpia na primeira metade dos anos 70. Alô, Maciel, um abraço, Maciel. Completando aí mais um aniversário no dia de hoje, né? Porque a gente deu notícia triste, vamos fechar com uma notícia alegre aqui, o Maciel, que completa mais um ano de vida aí, jogador que pertence ao grupo nosso lá, que agora eu estou fazendo parte lá também, dos amigos da bola, e vai ter uma premiação agora quinta-feira, rapaz, uma entrega de medalha pro Carlinhos Japonês, já teve na diretoria do Santos também, como diretor, se não me falha a memória. E pro Juninho Fonseca, o irmão do Paulinho, na quinta-feira, né? Entrega de premiação, uma medalha aí, como pessoas que representaram e continuam representando a Olímpia no cenário esportivo, né? Muito legal. O Carlinhos e o Juninho Fonseca, né, são, portanto, os homenageados da próxima quinta-feira lá no Termas, tá certo? E vamos colocando então um ponto final na jornada nessa edição, 21ª edição do Se Liga no Esporte, aqui na Se Liga TV, com a Difusora Olímpia, nas redes sociais da Band e da Nativa. São 20 horas mais um minutinho. Reginaldo, um abraço, boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos. Boa noite a você, internauta. Boa noite, Olímpia. Boa noite, Brasil.